Como estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos um pouquinho diferente aqui, né? Com outra câmera, né, utilizando. Espero que esteja saindo bem o som para vocês aí. Então, gente, dando continuidade às nossas aulas sobre a parte tecidual, né? A gente fala um pouquinho do tecido conjuntivo, que é todo aquele tecido que conecta, separa e suporta todos os outros tipos de tecido do corpo. Tá? Então, dentro desse tecido, né, ele consiste de células que são envolvidas por um compartimento cheio de fluido, que é chamado de matriz extracelular, né, ou MEC. No entanto, esse tecido conjuntivo ele se difere de outros tipos, na medida que suas células são acondicionadas, tá? De uma maneira frouxa ou não, em vez de uma maneira firme dentro da matriz extracelular. Então, com base nessas células que estão presentes na estrutura, a gente separa eles em dois tipos de tecido conjuntivo, tá? Ele é separado no tecido conjuntivo propriamente dito, né? Ainda dividido em tecido conjuntivo denso e tecido conjuntivo frouxo, né? E o tecido conjuntivo especializado, que é aquelas outras formas nossas, lá, o reticular, o sanguíneo, o ósseo, as cartilagens, o tecido adiposo, tá? E dentro da histologia acaba sendo bem mais interessante do que o tecido muscular ou o tecido neural, por exemplo. O tecido conjuntivo acaba sendo um pouquinho mais interessante para visualizar ele e estudar ele histologicamente, tá? Porque o tecido conjuntivo é aquela cola que mantém todos os outros tecidos unidos, tá? Muito próximos uns dos outros. E ele tem essa fundamental importância de garantir que os sistemas do nosso corpo funcionem em plena harmonia, né? Então, ele é separado em algumas células bem importantes, né? Do tecido conjuntivo denso, a gente tem os fibroblastos, que são fibras de colágeno, né? Que são altamente empacotadas dentro da membrana extracelular e são ordenadas de forma paralela, né? Ele é um tecido modelado, que ele pode se modelar e se entrelaçar aleatoriamente, tá? Então, por exemplo, quando você tem a formação das fibras da cartilagem, você tem muitas fibras de colágeno que vão se entrelaçar ali de uma forma não modelada, tá? Ele se separa nesse denso modelado e no denso não modelado, de acordo com a organização dessas fibras. Ou os fibroblastos, né, que são as fibras de colágeno, que são aquelas fibras frouxas que são espalhadas pela membrana extracelular. Ainda as células reticulares, que são as fibras, que são essas fibras, né, que são organizadas em redes um pouco mais delicadas, e a cartilagem propriamente dita, né, que são formadas pelos condrócitos, que dentro do tecido extracelular, o colágeno ele se separa no tipo 2 em cartilagem hialina, fibras elásticas, né, na cartilagem elástica, e o colágeno, que é do tipo 1 da fibrocartilagem. Ocorre essa separação dentro dessas partes teciduais, né? Então acaba tendo uma diferença dessas células e das fibras do tecido conjuntivo. Então os três componentes do tecido são as células, essa substância fundamental, e as fibras, né? Que vão compor a matriz extracelular. Então nessas células primárias do tecido conjuntivo a gente tem o fibroblasto, né? Que a função dele é produzir e manter toda a MEC do tecido conjuntivo estável, né? Ou toda a matriz extracelular estável, e outros tipos de células que estão presentes dentro desse meio, que são células do sistema imunológico, os macrófagos, os linfócitos, os mastócitos, né? E células do tecido adiposo ainda. Então essas células especializadas, né,
que montam a cartilagem, que contém os condrócitos e o tecido ósseo, né, com os osteócitos que a gente vai ver depois. Ela acaba sendo uma substância fundamental e ele é parecido com um gel bem viscoso feito de água, tá? Proteínas, né, proteoglicanos, glicoproteínas e glicoaminoclânidos, tá? E se tornam essa substância fundamental que bem viscosa, que ligam grandes quantidades de água, né? E isso permite uma grande hidratação e uma difusão desses nutrientes e a nutrição desse tecido, tá? Existem 3 tipos de proteínas que são separadas, né, nas proteínas colagenosas, nas elásticas e nas reticulares. As fibras reticulares, elas pertencem à família do colágeno, né? Então elas são fibras do colágeno, das quais tem 20 tipos diferentes, tá? E são predominantemente feitas de colágeno do tipo 1. São o tipo de fibra proteica mais abundante que a gente tem no organismo e confere graus variados de resistência e rigidez aos tecidos como um todo. Nós temos ainda as fibras reticulares, né, que consistem do colágeno tipo 2, que são fibras um pouco mais finas e delicadas que formam essa rede mesclada entre os órgãos, né, como o baço, os rins, os gânglios linfáticos, e são feitas a partir dessas proteínas de elastina que dão a propriedade de alongamento e flexão aos tecidos e são encontradas principalmente dentro das paredes dos vasos sanguíneos, né, para ele ter aquela capacidade de alongamento e de flexibilidade do vaso, tá? As cartilagens elásticas, que são os ligamentos amarelos, né, que fazem o pulmão, a pele, e a gente tem uma variação na combinação dessas células e das fibras proteicas com os arranjos que resultam dos diferentes tipos de tecido conjuntivo, tá? Então, essa separação que ocorre dentro da parte tecidual, né, ela é bem definida, né, o conjuntivo propriamente dito, né, que é encontrado em todo o corpo. E existem esses 2 subtipos, né, que é o propriamente dito frouxo, né, o laxo e normal, e o tecido conjuntivo denso, né, que eles diferem na sua estrutura de matriz extracelular, tá? Então, aquele tecido conjuntivo frouxo, que também é chamado de tecido conjuntivo areolar, tem quantidade de células, quase quantidades iguais de células, né, fibras e substância fundamental, e as células principais desse tecido são os fibroblastos. No entanto, essas células do sistema imunológico também estão presentes dentro desse meio, porque o que acontece? As fibras do colágeno são as principais fibras, né, da MEC, e elas são escassamente distribuídas pela membrana extracelular. E por isso que esse tipo de tecido é chamado de frouxo ou laxo, tá? Além dessas fibras de colágeno, que também estão presentes em quantidades moderadas de fibras reticulares e elásticas dentro dessa parte tecidual. E o tecido frouxo, né, ou o laxo, que é aquele tecido mais amplamente distribuído, que está encontrado na parte de revestimento das superfícies internas do corpo, tá? E essa combinação que ocorre de célula com fibra torna esse tecido conjuntivo frouxo bem flexível, né? Mas não sendo muito resistente a estresse mecânico, a tração mecânica e nem impactos mecânicos. E isso permite que ele desempenhe esse papel bem importante na ligação entre outros tipos de tecido. Por exemplo, assim, juntando tecidos em órgãos, né, mantendo os órgãos no lugar, ligando o tecido epitelial a outros tipos de tecido, a presença de células do sistema imunológico. Então, isso aciona essa função do tecido conjuntivo imunoprotetor, né? Então, a gente tem dentro desse tecido conjuntivo frouxo a lâmina que recobre todo o trato alimentar, todo o trato respiratório, as membranas mucosas,
reprodutivas, urinárias, glândulas, o mesentério e a derme da pele, que a gente tinha visto, né, na outra aula, na primeira aula da parte tecidual. E em contrapartida, o conjuntivo denso, né, o tecido conjuntivo denso tem bem menos células do que o tecido frouxo, né, e a sua MEC, né, é densamente repleta de fibras de colágeno, tá? Como o próprio tecido diz, né, tecido conjuntivo denso, ele tem uma quantidade muito maior de fibras. Então, com base nesse arranjo de fibras, existem dois subtipos desse tecido denso também, tá? O denso modelado e o denso não modelado, que ele se separa da seguinte forma: ali, o denso modelado, ele tem fibras de colágeno alinhadas paralelas umas às outras, né? E isso fornece uma grande resistência unidirecional ao estresse, que são aqueles tecidos que modelam os tendões e os ligamentos do corpo. Então eles suportam esse grande estresse que ocorre pelo organismo. E o tecido conjuntivo denso não modelado, que possui essas fibras de colágeno, né, que são entrelaçadas aleatoriamente e já vão se organizando como uma forma, como uma rede tridimensional que é resistente à distensão em todas as direções, né? Que acaba ela tendo uma resistência às distensões nas mais diferentes direções, que estão localizados nas paredes dos órgãos, por exemplo, na derme da pele, nas glândulas, impedindo que ocorra uma distensão muito grande por essas células, tá? E acaba tendo essa organização. Aí a gente tem ainda o tecido reticular, né? Que é produzido por fibroblastos modificados, que são denominadas essas células reticulares, e estes produzem fibras reticulares, que são bem dispostas em uma rede bem entrelaçada, semelhante ao tecido conjuntivo denso, tá? Não modelado, só que ele tem uma diferença entre eles que as fibras reticulares elas são um pouco mais finas e compõem uma malha mais delicada do que com essas células reticuladas permanecendo ligadas a essas fibras. Então, esse tecido reticular ele suporta o estroma dos órgãos do corpo. Então, especialmente do tecido linfóide, né? Essas células reticulares finas, né, elas filtram a linfa e proporcionam um microambiente para passagem e ligação dos glóbulos brancos. Então, assim, dessa forma, ela está presente na medula óssea vermelha, nos gânglios linfáticos e nos baços, tá? A gente tem que falar de cartilagem ainda, mas acho que eu vou deixar para a próxima aula de tecido ósseo, porque senão vai prolongar demais isso daí. Segue o material em anexo aí para vocês, gente, tá? Que está disponível. Anotem as dúvidas e a gente esclarece todas elas nas aulas ao vivo, tá? Tranquilo quanto a isso, pessoal, quanto à parte tecidual do tecido conjuntivo frouxo e denso, né? Que são essa composição mais básica, né? Ele é um tecido, ou ainda parte do tecido conjuntivo cartilaginoso, é tecido avascular, né? Que liga os ossos às articulações, né? Por meio dos tendões, e inclui dentro disso as paredes de via respiratória superiores e do ouvido externo, que está rodeada pelo pericôndrio, tá? Que é uma camada de tecido conjuntivo denso. E esse pericôndrio ele é bem rico em vasos sanguíneos, tá? Que a partir dele que é fornecido sangue à cartilagem. Então a gente tem as células principais das cartilagens, que são os condrócitos, né? Que se encontram alojados em cavidades dentro da MEC, que são chamadas de lacunas, e a MEC, que é vasta e rica em água ligada aos glicoaminoglicanos, tá? E essa estrutura torna toda aquela MEC lá, torna toda a cartilagem flexível em vários graus, né? Mais resistente
a esse estresse mecânico. Tranquilo, pessoal? A gente continua na outra aula. Qualquer dúvida, lembrem, anotem e tragam para a aula ao vivo, tá? Grande beijo, um abraço e até a próxima aula.